Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Vamos reagir a dois programas, o programa Troca de Passes, falando, analisando a derrota por 2-1 com dois gols. Dois gols do Pedro Raul, é isso mesmo, e acho que o Eric Faria fez uma excelente análise para a gente acompanhar aqui também. E o jogo aberto, programa de hoje, estava por lá Renata Fã, Ronaldo, Cicinho, e o Cicinho, que não vai muito com a cara do Vasco, né, podemos dizer assim, já falou que é um time que com certeza vai brigar para não cair. Vamos reagir juntos, quero saber a sua opinião, vou deixar a minha aqui também durante o nosso vídeo. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos reagir juntos. Eu acho que a gente falhou muito nos passes ali. A gente cedeu muito contra-ataque para a equipe adversária, mas também a gente tinha que sair para o jogo, não tinha como. Mas é trabalhar, que fim de semana tem mais um jogo importante. Obrigada. E fora de casa é um time muito presa fácil para os adversários, assim. O primeiro tempo que o Vasco fez hoje foi constrangedor para um time que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco teve uma chance com o Payet, um chute de fora da área ali, logo no começo do jogo. Depois o Vasco não conseguia fazer nada com a bola. Nas poucas vezes em que o Vasco teve a bola, não conseguia trocar 4, 5 passes, evoluir defesa, meio campo e ataque, sabe? Então, isso é muito preocupante. E se você não consegue, muitas vezes, um jogo bom fora de casa, que você pelo menos se defenda bem. E o Vasco também não está conseguindo se defender. A atuação dos zagueiros hoje foi muito ruim. Os zagueiros marcando a bola o tempo inteiro. O Pedro Raul tocou em todos os cruzamentos. Cruzamento da direita, cruzamento da esquerda. Algumas vezes ele não conseguiu concluir para o gol, mas ele tocava na bola. Então ele ganhou praticamente todas as bolas do João Vitor e do Lucas. E esse primeiro gol é brincadeira. Assim, por mais que o João Vitor tenha falhado e falhou para o Mugni, mas o Lucas estava com o Pedro Raul. Se ele acompanha ali, é cada um com um. Ele tem que acelerar até na O zagueiro, ele não pode esperar, olha só. Olha, ele olha pro lado de Raul. Ele olhou pro lado errado, né? Ele olhou pra direita, o Pedro Raul tava na esquerda. 4 corpos atrás, o Pedro Raul do Lucas, né? E aí acontece isso. E no segundo gol também. O Pedro Raul tava sozinho no segundo pau e o Guilherme sozinho recebendo o cruzamento. Então, a atuação defensiva do Vasco hoje foi muito ruim. E isso é algo preocupante, porque, notoriamente, o Carille sempre foi um técnico que as pessoas diziam, pô, os times do Carille são bem armados defensivamente. E o Vasco toma muito gol. Tomou 3 gols na Sul-Americana, tomou gol do Sport, tomou gol do Santos, tomou mais 2 hoje. E gols, assim, na pequena área, sabe? Com muita facilidade. Agora, tem faltado jogo por dentro, especialmente do Vasco. Concordo plenamente. Falta um pouquinho de tudo, né, Felipe? Isso, sem dúvida. Mas, assim, com a bola... Hoje o Nuno veio jogar mais por dentro em vários momentos, né? O Garré hoje não jogou bem. O Payet. Garré hoje fez um primeiro tempo muito apático, largado na ponta direita. Ele não conseguia fazer nenhuma aproximação por dentro. O Hugo Moura, ele joga lá dentro dos zagueiros. E aí é interessante. Espaço, né? Pra ele sair na construção. É interessante, porque ele espeta o Paulo Henrique de um lado e o Lucas Piton do outro. Só que quando a bola chega lá na frente, ele tá muito longe, muito distante. Então, todo momento que o Vasco perde a bola no meio campo, que ficou com o Paulinho e com o Payet. Isso é que vale a ressalva. Eu acho que, assim, sem o Tietê e sem o Coutinho, o Vasco perdeu muito também. Muito. O Paulinho não é o mesmo jogador que chegou em 2023. Ele ainda não conseguiu, depois da lesão... ter uma boa sequência de jogos, a gente sabe que o Paulinho é um ótimo jogador, tá muito mal. E o Payet não consegue, cara, assim, o Payet não consegue. O Payet, ele participa de um lance no primeiro tempo, um lance no segundo tempo, é muito pouco. Saiu machucado, né? Talvez hoje, né? É isso que eu ia dizer. Ele tá em fim de contrato. Dependendo da lesão, né? Dependendo do grau da lesão. Saiu com dores no joelho, né? Isso, pode até ter. No lance em que o Paulo Nunes foi certeiro. Ele demorou a concluir. Ele domina, ele podia bater. Quando ele dá, mas eu tô aqui, ele perde o controle da bola. Ficou esperando o pênalti. Exatamente. E pediu o pênalti. Tá que nem o Verratti. O Verratti deve estar com dor nas costas, de tanto carregar o Vasco. Deu pena do Verratti hoje nos lances. Teve um lance hoje que foi, o quanto o Vasco tem marcado mal a saída de bola adversária. A bola foi no zagueiro da esquerda, o Verratti foi marcando exatamente. Lá. Aí a bola veio no zagueiro do meio, o Verratti correu para marcar o zagueiro do meio. Aí a bola veio no zagueiro da direita, foi o Verratti de novo, e aí a bola voltou e ele desistiu. Aparecia no vídeo. O Verratti é o que mais corre, eu acho. Assim, que esse cara se doa é impressionante. Você sabe, Felipe, rapidinho, só para concluir, sem contar os números de hoje, né? O Vasco era só o 14º time até o início da rodada em cruzamentos. Então, nem é um time também que tem cruzado tanto a bola na área. É porque tem atacado pouco, né? Porque quando ataca, cruza. Exato. Então, precisa melhorar muita coisa no Vasco. A ladeira do Vasco, ela tá super íngreme nesse começo de Campeonato Brasileiro, cara. Tá difícil. E, o Vasco que tem jogado bem em São Januário, os próximos 3 jogos vão ser fora de São Januário. Pega o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro no Parque do Sabiá em Uberlândia, e tinha um mando de campo contra o Palmeiras, mas vendeu para o Mané Garrincha. Então serão 3 jogos fora de São Januário pro Vasco. Assim, família, só para trocar uma ideia rápida de tudo que a gente ouviu aí do programa Troca de Passes, do Eric Faria,
cara, bate perfeitamente, né, com a análise, entendo, da maioria, né, dos vascaínos. O Vasco jogando essa bola que jogou aí contra Corinthians e contra Ceará fora de casa, não vai ganhar um jogo. Não vai ganhar um jogo fora de casa. E aí tem esse detalhe aí muito importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que o Vasco em casa está conseguindo ali as vitórias, né? Ganhou do Santos, ganhou do Sport, e agora vai jogar fora contra o Flamengo, mesmo sendo mandante. O próximo jogo como mandante é contra o Palmeiras, vai jogar fora também, campo neutro, lá em Brasília. Então olha só a merda, olha a merda feita. Em termos táticos, cara, concordo, você não consegue ver nada. Você não vê nada do Fábio Carille com a bola nos pés. O Vasco é um deserto de ideias e sem a bola tá uma coisa muito estranha, tá? Muito estranha. É um time sem padrão, sem postura. Você tem momentos do jogo que você vê o time do Vasco até recuado, né? Tá ali os 10 jogadores, mas é um time mal posicionado, que mesmo assim, você tendo superioridade numérica no campo defensivo, o adversário, sei lá, com 3, 4 jogadores a menos, consegue construir, consegue estar livre. Como é que pode isso? O cara que cruza está livre, o cara que testa lá está livre, o cara que de repente faz uma casquinha para o outro aproveitar está livre, tá uma coisa assim, pô, insustentável. Tá insustentável, porque dentro de casa, o Vasco com o apoio da torcida, nosso caldeirão, o Vasco manda bem dentro de casa, pode não jogar bem, mas conquista o resultado. Fora de casa isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque um time fora de casa precisa ter atenção, precisa ser forte defensivamente, precisa aproveitar as oportunidades quando você criar as oportunidades. Só que aí vai aproveitar que oportunidade? O Vasco não cria, né? Criou ali na reta final algumas jogadas e a que teve o Verratti conseguiu botar para dentro. Defensivamente você não pode, pô. Você não pode ser um adversário tão fácil assim, né, para quem tá jogando em casa. Contra o Corinthians, 27 minutos o jogo tava resolvido, com 2 gols de Fubá. 2 gols de Fubá. E ontem a mesma coisa, pô. Uma bola que dava facilmente pro João Vitor tomar uma outra decisão, de repente esperar a bola, né, cair, dar um domínio pra frente e bicar pra lateral, ou recuar com o Léo Jardim. Não, vai cabecear, desiste do lance. E aí o Lucas Freitas, de fato, perfeita essa análise aí que eu não tinha reparado. O Lucas Freitas, ele fica reclamando ali do João Vitor, que errou e errou feio, mas verdade, o Pedro Raul bem atrás consegue antecipar ele. Porque ele correu, sabe para quê? Para não chegar. Então tá tudo muito ruim, principalmente fora de casa. E pro Vasco, né, ter um campeonato tranquilo, você precisa pontuar fora de casa. Porque vai ter alguns jogos que, de repente, dentro de casa, vai faltar. Como, por exemplo, 2 jogos que o Vasco tem, os 2 próximos jogos do Vasco fora de casa. Maracanã, Brasília. E aí? A gente vai torcer muito, né, pro Vasco conseguir os resultados. É difícil jogando essa bola. Não posso ser hipócrita. Vou torcer, vou acreditar, vou ter fé. Mas é difícil acreditar que o Vasco vai conseguir ganhar os pontos do Flamengo e do Palmeiras. Muito difícil. Porque o Vasco é um time muito frágil defensivamente. E isso tá assustando. Vamos acompanhar aqui o corte do jogo aberto. Venceu no final de semana o Sport por 3-1, mas o Ceará, que perdeu para o Juventude em Caxias, já não tinha jogado mal. E diante do seu torcedor, com um ataque bem colocado, Pedro Raul, inspirado, acabou vencendo o jogo. Cicinho, o Vasco é um time que, segundo o Pedrinho, que eu gosto muito dele, é um cara muito diferenciado, ele disse que está entre os 8 melhores elencos do Brasil, mas eu não sei se é tudo isso não, viu? Olha, Renata, eu não concordo nem com o Pedrinho, nem com o Carille quando deu a declaração falando que não precisava de reforços. Bem lembrado. Não, é notório a fragilidade da equipe do Vasco. Não adianta o Carille falar que não gostou do primeiro tempo. O primeiro tempo, o jogo em si foi um horror. Achou um gol no final porque o Ceará acabou colocando o pé no freio cedo demais, acredito eu, porque o juiz deu 9 minutos de acréscimo. Foi onde o Ceará foi dono do jogo. O Ceará muito melhor time e o time do Vasco é um time que vai lutar para não cair. Então, de 8, de baixo para cima, porque de cima para baixo não tem como o Vasco estar entre os outros melhores dessa competição. Ainda temos todo o restante da rodada, Edu, mais 9 jogos, mas o Ceará aí fazendo pontos importantes e valorizando também quando joga dentro de casa, perto do seu torcedor. Não, valorizando, e é muito difícil jogar lá, né, Renata? Como a gente brincou ontem, né? O Ronaldo não gosta que fala Fortaleza, é o Ceará. É o Ceará. É onde? A cidade aí é onde? A capital é Fortaleza. É o vovô, Ceará e vovô. Mas ali vai ser sempre difícil jogar, né? Tanto enfrentar o Ceará quanto o Fortaleza, porque o campo é um pouco pesado, você sente um pouco de desgaste maior, né? Por respirar mais, entendeu? Então eu vejo que a lição de casa que o Ceará está fazendo está sendo importante para ele, né? Até mesmo porque a briga do Ceará é para se manter na primeira divisão, entendeu? Então, mostrou ontem, jogando diante do Vasco, que é um time competitivo, que vai brigar realmente.
E merecedor do resultado, né? Fez por onde, né? O Pedro Raul fazendo 2 gols, um dos artilheiros do campeonato. Então o Ceará está de parabéns até então. E o primeiro gol do Ceará com o Pedro Raul, os 2 zagueiros vacilaram, uma falha ali, uma pane da defesa do Vasco, deixou o goleiro muito mal na foto. E depois o Carille, já entendendo que o jogo não era propício para o Vasco, já faz 3 alterações na volta do intervalo, colocando o Ryan, o Adson e também o Jair. O pior não foi o gol, o pior foi os avisos, porque teve cruzamento pela direita, que ele espanou uma, o Pedro Raul, aí teve pela esquerda que ele espanou de novo, aí ele falou, daqui a pouco ele vai colocar essa pra dentro, e no finalzinho ele guardou. Agora, vocês se preparem para jogar contra o Ceará e contra o vovô vai dar trabalho para todo mundo. Quem viu pela televisão achou que o Ceará em casa não vai dar para vencer lá não. Difícil, né, cara? Difícil porque entendo que jogar fora de casa é sempre complicado, né? A gente pontuou muito isso aqui no canal Gigante News TV, lá no canal Vasco em Família. Apenas 2 times, né, conseguiram ganhar fora de casa. Claro que ainda tem aí a 4ª rodada toda pela frente ainda, né? O Vasco abriu a rodada, Ceará e Vasco, então tem toda a rodada pela frente pra gente ver se outro time jogando fora de casa vai conseguir uma vitória. Porque até o momento só Flamengo, né? 2 vitórias fora contra Grêmio e Vitória, e o Palmeiras que ganhou do Sport com pênalti, né? Que não foi pênalti, na verdade, né? Então a gente sabe da dificuldade que é jogar fora de casa contra o Ceará. Só que o que fica na cabeça, eu acho que de todo vascaíno, é que dava para ter um resultado melhor. Poxa, não dá para ganhar? Pelo menos um ponto. Tem que pontuar. Não tá jogando bem, a coisa não tá acontecendo e dava para pontuar. Porque assim, com todo respeito ao Ceará, nem vou falar das limitações, mas a atuação em si do Ceará não foi aquela grande atuação. Não foi. O Vasco facilitou muito pro Ceará. O primeiro gol é uma jogada nossa. O Vasco construiu o gol do Ceará. O Vasco conseguiu. Quem botou o Mugni numa condição de cruzar a bola pro Pedro Raul foi o João Vitor. Foi o João Vitor. E olha, o João Vitor, cara, ele corre muito mais que o Mugni. Corre muito mais. O Mugni é um meio armador, né? Lento. E aí, num erro do João Vitor, consegue, o cara antecipa o gol. Segundo gol, da mesma forma, liberdade para cruzar, o cara que escora tá livre e o cara que faz o gol tá livre. Então o Vasco construiu essa vitória pro Ceará. Por isso que a gente tá falando aqui. O segundo tempo inteiro, praticamente, o Ceará deu a bola pro Vasco, não passava quase do meio campo, só que o Vasco tem uma incapacidade, que não tem organização, não tem construção, não tem ideia do que fazer com a bola. E defensivamente é uma tragédia. Então assim, realmente é muito difícil, né, acreditar no trabalho do Carille, e fico até assim, cara, será que de fato os jogadores estão comprando o barulho do Carille? Porque o que fica pela falta de intensidade, pela falta de atenção, pela falta de organização, é que é justamente ao contrário. Não tem ninguém ali, né, com o Carille, a favor do Carille, que é a permanência do Carille, porque é um time sem nada, é um time sem organização. Vamos pontuar aqui, principalmente fora de casa, porque dentro de casa, a verdade é essa, o Vasco, mesmo não performando bem, conquistou, arrancou ali na raça os resultados. Agora, fora de casa, tá uma tragédia, isso está muito claro. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, se inscreve, dá aquela força pro Thiagão, deixa o like, fui, até a próxima.